Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje iremos falar sobre negociação e conciliação. Os integrantes do grupo são Cecília, Maria Vitória, Rafaela, Sofia, Yuri e Alana Júlia. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante para a convivência em sociedade, os métodos consensuais de resolução de conflitos com foco na negociação e na conciliação. Este assunto está cada vez mais presente no nosso dia a dia, porque conflitos acontecem o tempo todo, seja na família, no trabalho, na escola ou até nas relações de consumo. E nem sempre a melhor solução é levar tudo para a justiça. Agora vamos começar fazendo duas perguntinhas sobre o tema que são de total importância e relevância para entendermos como são e funcionam as negociações e conciliações. O que são métodos consensuais de resolução de conflitos? Os métodos consensuais são formas de resolver problemas através do diálogo e do acordo entre as partes, buscando uma solução mais rápida, menos desgastante e mais pacífica. Entre esses métodos, podemos destacar a negociação e a conciliação. A negociação acontece quando as próprias pessoas tentam chegar ao entendimento por meio da conversa. Já a conciliação conta com a ajuda de um terceiro imparcial, chamado conciliador, que auxilia as partes a encontrarem uma solução em comum. Por que negociação e conciliação são importantes e o que aparecem com frequência? Estes métodos são importantes porque ajudam a evitar processos longos, reduzem custos e promovem uma cultura de paz e cooperação. Além disso, aparecem frequentemente no cotidiano, como em conflitos entre vizinhos, acordos trabalhistas, problemas de consumo e questões familiares. Bom, para a gente começar nosso papo, é fundamental a gente entender o que é de fato um conflito. Muita gente acha que conflito é sinônimo de briga ou de confusão, mas na teoria ele é simplesmente o choque de interesse. É quando duas ou mais pessoas têm objetivos que parecem incompatíveis. E é aqui que entra um ponto que muita gente esquece. O conflito ele não é necessariamente algo ruim. Existe um conflito negativo, que é aquele que escala para violência, trava diálogo, mas também existe o conflito positivo. Quando bem gerido, o conflito é o motor da mudança. Ele tira a gente da zona de conforto, traz novas ideias e força as partes a buscarem soluções criativas que ninguém tinha pensado antes. Agora, trazendo isso para o mundo jurídico, o Brasil viveu uma virada de chave muito importante. Antigamente, a gente tinha a cultura do litígio, onde tudo precisava de um juiz para bater o martelo. Mas com o Código de Processo Civil de 2015, nós passamos a focar na cultura da pacificação social. O CPC de 2015 não quer apenas resolver processos, ele quer resolver os problemas das pessoas. No artigo 3º, o Código deixa claro que o Estado deve promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Ou seja, a negociação e a conciliação deixaram de ser alternativas para se tornarem a prioridade no nosso sistema de justiça. Bom, agora vamos falar sobre a negociação. A negociação pode ser definida como um processo de comunicação entre duas ou mais partes que buscam alcançar um acordo, levando em consideração os interesses e necessidades de cada um. No campo jurídico, a negociação é uma ferramenta estratégica que permite os advogados atuarem em nome de seus clientes, buscando soluções que evitem a necessidade de litígios prolongados. Esse tipo de solução é uma ferramenta poderosa, tendo-se em vista suas diversas vantagens para o campo jurídico, como, por exemplo, cobrança extrajudicial, que facilita acordos de pagamento antes de uma ação judicial, economizando tempo e recursos. Também temos a resolução de conflitos. Com a negociação é possível resolver conflitos amigavelmente sem a necessidade de ajuizamento de uma ação. Além do mais, a negociação possui diversos benefícios que podemos elencar. Por exemplo, eficácia econômica. A negociação possui uma maior celeridade e ainda é menos custosa do que um processo judicial. As partes podem economizar em honorários advocatícios, taxas judiciais e tempo ao resolver uma disputa através de acordos extrajudiciais. Temos também a preservação de relacionamentos. Em caso de cobrança, especialmente em relações comerciais, a negociação pode ajudar a manter um relacionamento saudável entre credores e devedores. A abordagem colaborativa pode evitar a deterioração de relações comerciais, permitindo que ambas as partes continuem a fazer negócios no futuro. Temos também a flexibilidade nas soluções. A negociação permite que as partes explorem soluções criativas
e personalizadas, que atendam às necessidades específicas. Isso é particularmente útil em cobranças, onde as circunstâncias financeiras do devedor podem variar amplamente. Temos o maior controle sobre o resultado. Ao negociar, as partes têm mais controle sobre o resultado do que se deixassem a decisão nas mãos de um juiz. Isso permite que cada parte busque um acordo que seja aceitável e benéfico. E, por fim, podemos elencar a redução do estresse e da conflitualidade. A negociação pode ser uma alternativa menos estressante em comparação com o litígio. Ao abordar um conflito de forma colaborativa, as partes podem evitar a tensão emocional e os desgastes que muitas vezes acompanham os processos judiciais. A negociação também é aplicada em cobranças extrajudiciais. Ela é frequentemente o primeiro passo para resolver dívidas. Os advogados podem atuar como intermediários, facilitando a comunicação entre credores e devedores através de técnicas de negociação. Para nos ajudar a entender melhor o conceito de negociação e como pode ser realizada, vamos explicar os tipos de negociação e estratégias que podem ajudar nas relações jurídicas. A primeira delas é chamada de negociação distributiva ou ganha-perde. Nesse tipo, uma parte tem mais vantagem que a outra. Geralmente acontece em situações de difícil divisão de forma igualitária. Apenas uma variável central, na qual uma parte acaba perdendo ou tendo uma vantagem menor da situação, enquanto a outra se dá melhor na negociação. Essa negociação é ideal em situações de transações pontuais. A segunda delas é a integrativa, ou ganha-ganha. Nesse caso, ambas as partes saem ganhando. A negociação é vantajosa para ambos. É considerado o tipo mais justo, buscando atender os interesses de ambas as partes, em vez de focar apenas em posições fixas, em que os benefícios ficam divididos de forma mútua. As partes precisam estar dispostas a encontrar um equilíbrio entre seus interesses, ideal para relacionamentos de longo prazo. Já a terceira é a negociação acidental. Se aplica em casos em que o negociador tem pouco ou nenhum interesse em manter um relacionamento com a outra parte, focando exclusivamente no resultado pontual. Acontece quando não há um relacionamento entre as partes, sendo apenas uma relação de negócios, momentâneo, no qual o resultado importa, mas menos por não ser uma relação duradoura. O último tipo é a negociação colaborativa. Essa negociação é considerada uma das mais difíceis. Nela, o que importa é manter o equilíbrio, extraindo o melhor resultado e, ao mesmo tempo, preservando o relacionamento a longo prazo. Exige transparência total e foca em manter equilíbrio, onde as partes unem forças para resolver um problema em conjunto, em relação de confiança. Esse tipo de negociação são dependentes de técnicas mais persuasivas, criativas e otimistas. Agora que você já conhece os tipos de negociação mais comuns, vamos a algumas estratégias que contribuem para um bom resultado das negociações. Elas exigem preparação, compreensão do cenário e clareza. As abordagens mais eficazes dividem-se em duas categorias principais: colaborativa, foco em ganha-ganha, e competitiva, foco em maximizar seus resultados. Mas independente do tipo de negociação, os pilares para qualquer uma são comunicação assertiva e clara para transmitir ideias e propostas com consistência, evitando ambiguidades ou ruídos. Empatia para entender as demandas, percepções e dificuldades do interlocutor e construir uma relação de respeito e parceria. Escuta ativa para interpretar corretamente o que está sendo dito e reconhecer não só as palavras, mas também as intenções por trás dela. Inteligência emocional para lidar com as pressões e conflitos sem perder o equilíbrio, preservando relações e ampliando caminhos para o entendimento. Persuasão e argumentação para estruturar e comunicar ideias e propostas de maneira clara e convincente. Adaptabilidade e flexibilidade para responder às mudanças do contexto e transformar dificuldades ou imprevistos em caminhos para alcançar bons acordos. Aprender estratégias de negociação é fundamental para desenvolver a capacidade de alcançar acordos mais vantajosos e equilibrados para todas as partes envolvidas, além de contribuir para a solução de conflitos e tomada de decisões mais eficientes. A negociação fortalece relações baseadas no diálogo, no entendimento e no respeito mútuo. Essas habilidades são importantes tanto no ambiente profissional, onde auxiliam na condução de negócios e parcerias, quanto na vida pessoal, favorecendo uma comunicação mais clara e harmoniosa nas relações do dia a dia.
Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre conciliação. A conciliação é um método consensual de solução de conflitos em que as próprias partes chegam a um acordo com o auxílio de um terceiro imparcial, chamado conciliador. Seu principal objetivo é resolver o conflito de forma rápida, pacífica e menos desgastante do que no processo judicial. Na conciliação, busca-se construir um acordo que seja satisfatório para ambos os lados, evitando uma decisão imposta pelo juiz. Ela é muito utilizada em conflitos mais simples ou em situações em que as partes não possuem vínculo contínuo, como em conflitos de consumo, cobranças, acidentes de trânsito, dívidas e problemas contratuais. No Brasil, a conciliação é incentivada pelo Código de Processo Civil, conforme disposto no capítulo 5º do dispositivo legal e também pela Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos. Além disso, a conciliação possui algumas características, dentre elas a participação voluntária, a presença de um terceiro imparcial, a busca do acordo, a menor formalidade, a economia de tempo e dinheiro e a comunicação entre as partes. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a diferença básica entre conciliação e negociação. Embora tanto a negociação quanto a conciliação tenham como objetivo a realização de um acordo entre as partes, existe uma diferença importante entre elas. Na negociação, as próprias partes produzem diretamente o diálogo e buscam por conta própria uma solução para o conflito, sem a necessidade da participação de um terceiro imparcial. Além disso, a negociação pode ocorrer de maneira informal em qualquer ambiente, sendo as partes totalmente responsáveis pelo andamento da conversa e pelas decisões tomadas. Já na conciliação, há a participação de um conciliador, que atua como terceiro imparcial e auxilia na condução do diálogo entre os envolvidos. Nesse caso, o conciliador ele busca facilitar a comunicação e contribuir para a construção de um acordo, normalmente em ambiente institucional ou judicial. Assim, pode-se resumir que na negociação, as partes resolvem os conflitos sozinhas, enquanto na conciliação há o auxílio de um terceiro imparcial para facilitar o entendimento entre elas. Bom, e qual seria a função do conciliador? A função do conciliador é facilitar a comunicação entre as partes para que elas construam um acordo voluntário, conduzindo a conversa, organizando o diálogo, reduzindo tensões, incentivando soluções consensuais e sugerindo alternativas de resolução. O conciliador age sempre com neutralidade e sigilo. Não decide quem está certo ou errado. Sua função não é julgar, mas facilitar a construção do acordo, tendo como principais características importantes a imparcialidade, ética, escuta ativa, boa comunicação, paciência, confidencialidade e capacidade de mediação de conflitos. E onde acontece a conciliação? A conciliação ocorre no Poder Judiciário, principalmente nos juizados especiais em audiências, nos processos cíveis e na fase pré-processual. Além disso, existem os CEJUSCs, que são os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, criados pela Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de estimular métodos consensuais como a conciliação, mediação, orientação ao cidadão e tornar a justiça mais rápida e acessível. Nesses centros, as partes podem tentar resolver o conflito até mesmo antes do ajuizamento da ação, promovendo assim a redução da judicialização e a promoção da cultura de paz. Precisamos estabelecer a diferença entre dois métodos fundamentais, a negociação e a conciliação. A negociação é aquele método extrajudicial e totalmente colaborativo. Ela acontece direto entre os envolvidos. Não existe a figura de um terceiro, facilitando a conversa. É exatamente isso que a diferencia dos métodos que vemos no Código de Processo Civil. Já na conciliação, o cenário muda. Nela, nós temos o conciliador atuando de forma bem ativa, sugerindo opções para que as partes cheguem finalmente a um consenso. Dentro desse universo, nós temos o negócio jurídico processual, lá no artigo 190. Ele é a expressão máxima da capacidade de negociar dentro do Código. Na prática, esse artigo permite que partes plenamente capazes alterem as próprias regras do jogo. Elas podem ajustar ônus, poderes e deveres processuais. Vamos pensar em um exemplo clássico: a resolução de um contrato de locação. O proprietário e o inquilino podem definir, com antecedência, que abrem mão de determinados recursos, caso haja um processo de cobrança no futuro. É a autonomia da vontade moldando o procedimento. E qual é o grande benefício disso? A autonomia, a negociação devolve aos sujeitos o controle sobre seus próprios direitos. Isso gera soluções muito mais rápidas, econômicas e sob medida. E como a decisão é construída pelas próprias partes e não imposta por um juiz, a chance de o acordo ser cumprido voluntariamente é muito maior. Mas, é claro, existe ponto de atenção. O grande risco da negociação direta é a assimetria de poder.
Pode ser um desnível econômico, uma diferença de conhecimento técnico, acesso desigual a informações ou até mesmo o controle emocional de uma das partes sobre a outra. É justamente para equilibrar e incentivar essas práticas que o nosso Código de Processo Civil, no seu artigo 3º, traz o princípio da solução consensual. A lei é muito clara. Toda ameaça a um direito pode ser levada ao juiz, mas os parágrafos desse artigo dão um recado importante. Eles estabelecem que o Estado deve promover a solução consensual sempre que possível. E mais, a conciliação, a mediação e a negociação devem ser estimuladas ativamente por juízes, advogados, defensores e membros do Ministério Público, inclusive durante o andamento do processo. Quando olhamos para as doutrinas de autores como Humberto Teodoro Júnior e Flávio Tartucci, percebemos que a importância desses métodos vai muito além de desafogar o judiciário. Eles representam a união entre a efetividade do processo e a humanização do direito. É a consagração da cooperação e da boa-fé objetiva. Ao devolver o poder de decisão às partes, nós qualificamos o acesso à justiça, criamos soluções que não só encerram o litígio técnico, mas que preservam o respeito mútuo e as relações continuadas. Para sintetizar a nossa discussão, a negociação e a conciliação são os pilares da resolução de conflitos. A negociação garante o controle da decisão pelo diálogo direto, sempre atenta aos desníveis de poder. Já a conciliação traz esse terceiro orientador para facilitar o acordo. Esse deslocamento da imposição judicial para a autocomposição materializa a solidariedade e mantém os vínculos entre as pessoas. E assim encerramos nosso episódio. Esperamos que essas reflexões tenham contribuído para a compreensão do papel do diálogo no direito. Muito obrigada pela atenção de todos e até o próximo podcast.